Olá, amigos e amigas. Bem-vindos à nossa classe do nível intermediário de Kabbalah. Estamos muito felizes por estar com vocês. Está comigo o meu amigo Ricardo e eu sou o Andrés. Bom dia a todos. Bem-vindos novamente a esta classe do nível intermediário sobre a estrutura da criação. Hoje vamos ver, Andrés. Bom, faz parte. Seguimos como se constrói os Partsufim, os mundos. Hoje vamos ver o mundo de Nekudim. Sim, esta é a 7ª classe exatamente. Faltam poucas classes, cerca de 3 semanas. Lembrem que a última semana a última classe, a 10ª, é um resumo de todas as classes. Dúvidas, inquietudes serão respondidas. Lembramos também duas coisas. Que há perguntas e respostas às terças, que respondem perguntas que não podemos ter respondido aqui, e há um aprofundamento de temas frágeis que não tenham sido respondidos. Lembramos e pedimos que vejam as classes com o Irã. Outra coisa, todo esse serviço, tudo que fazemos é para a disseminação da Kabbalah, do Bnei Baruch. E todo este serviço é feito com o sentido de disseminação. E a ideia não é econômico. Todo esse serviço, esforço, é gratuito. E nós temos alguns custos. Custos de manutenção, custos de equipamentos, para renovar equipamentos, etc. E para isso pedimos doações econômicas, aportes, doações. Não há obrigação, não há uma intenção econômica ou empresarial aqui de ganhar dinheiro, mas sim um aporte que ajudará a difundir a Kabbalah para a manutenção desse serviço, para melhorar o serviço técnico. E reiteramos, o aporte econômico, se puderem, o que vocês puderem ajudar, já é uma grande ajuda. É isso. Tínhamos que falar deste tema, foi pedido, como não há custo para vocês, se puderem, podem ajudar com doações. É isso. Quer dizer algo, Ricardo? Não, a verdade é que lembrar os amigos que isso aqui tem a ver com... Nós estamos vendo uma matéria que parecia complexa, difícil pelos termos. Lembrar que isso vai amadurecendo com o tempo e a pessoa vai aprendendo, porque os temas serão revisados cada vez mais profundamente. E as pessoas vão começar a entender tais discernimentos de pensamentos, emoções. Então a ciência pode-se adquirir livros com diagramas, como mostramos, e também explicações de cada parte da classe com maior profundidade, abarcando os temas. E lembramos já, queríamos mostrar este livro aqui, Mundos Superiores. Podem adquirir na internet e também o preâmbulo da sabedoria cabalística, que tem no Kabbalah para Estudante. Este livro que usamos, tudo que faz parte da estrutura da criação. Introdução aos 10 Sefirot, é um texto bem completo para o estudo da sabedoria. Em geral, nós usamos parte da classe do nosso professor Michael Leitman, que é o diretor do Bnei Baruch,
e também textos que o mesmo Instituto de Israel fez para o acesso gratuito online no Kabbalah.info. Então vocês podem entrar nesses textos, se não, vocês podem ter pessoalmente ou comprar pela internet. Isso, eu gostaria de aprofundar um pouco a ideia que o Ricardo colocou com relação à classe. Estas classes são técnicas e muitas vezes são complexas, pois são novos conceitos, ideias novas e muitas têm um nível de profundidade difícil, porque não tem relação com o nosso idioma ou com certas ideias. Mas a ideia não é que vocês aprendam conhecimento, muito menos que vocês, na verdade, vocês devem ter um sabor, uma aproximação do tema. O Rav, Michael Leitman, recomendava ontem aos estudantes, e nós aproveitamos para falar com esses estudantes aqui, paciência, muita paciência nisso, porque a recompensa está na constância e na dedicação. Então, paciência e dedicação. Se você for persistente, dedicado, deve-se aprender alguns termos técnicos, com certeza. Não saber de memória um partsuf, saber o nome de algumas luzes, e pouco a pouco, na medida em que você tem uma visão geral dos mundos superiores, você tem uma aproximação. Então, recomendamos a mesma coisa, tenham paciência, constância, dedicação para aprender. Nós sabemos que pode ser complexo para alguns dos estudantes, mas na medida que vocês estudam os textos que recomendamos, precisamente que baixem os textos, leiam, vejam as classes do Dr. Michael Leitman. Precisamente, estávamos falando com o Ricardo que ontem a classe tratou do tema que vamos falar hoje. Toda essa semana, o Dr. Michael Leitman tem falado deste tema, o mundo de Nekudim. Então, recomendamos que vejam as classes, e especialmente a segunda classe. Isso, as classes. E podem ver com mais precisão e mais clareza com parte do Dr. Michael Leitman. Aqui nós falamos no geral, conceitos chaves para vocês aprenderem. E reiterar outra coisa que queríamos reiterar, escrevam, façam perguntas, inquietudes, reflexões sobre o tema. O Ricardo diz que temos que acelerar. Então vamos entrar, vamos fazer um resumo. O que vamos fazer? Bom, vamos entrar no assunto direto então. Ok, vamos fazer um resumo antes então. Estou aproveitando para recuperar algum material. Então vamos fazer um resumo? Desde o início até agora, vamos fazer o mais rápido possível. Peço, Ricardo, se for lento, diga-me. Vamos usar o tablet. Vamos ver. Então, tudo começa com as 4 fases da luz direta. Aqui está o Criador, sua essência, a fonte. Que faz uma extensão, que é a luz. E essa luz chama-se amor. Que essa vai ser a fase 0, Shoresh. A partir deste pensamento, então, do desejo, digamos assim, surge o desejo de receber, que é o novo dessa criação. Porque o Criador é desejo de doar. Então aqui surge imediatamente 2 forças, que vamos ver. Então essa é a segunda fase.
aparecem duas forças, que é o desejo de doar e o desejo de receber. Na primeira está a luz, que é o amor nível 0, é o instante, é Shoresh. Depois vem a fase 1, que surge o vaso, que vai receber a luz. Aleph. Depois a fase 2, que é precisamente a fase Bet, onde o vaso se dá conta que existe uma fonte e sente prazer e se dá conta que quer doar prazer. Na fase 3, recebe e doa. Então é a fase Gimel. E na fase 4, na fase Dalet, 4 quer ser como o Criador, quer ser a fonte. E aqui se aproxima de um discernimento. Então, se aproxima de uma criatura. Então vamos lá, Ricardo. Podem colocar o diagrama, por favor? Então, são 4 fases da luz direta. Temos que entender que esses são discernimentos que o vaso vai passando e um está no outro. A fase 4, Dalet, onde o vaso recebe todo o prazer que a raiz, a fonte, o Criador quer dar, se subentende que já passou pelas 3 etapas anteriores e fazem parte do seu discernimento. E isso é muito importante, porque as 4 fases da luz direta vão ser repetidas em toda a criação. Mais adiante, vamos ver como nossos desejos também seguem essa sequência. Porque tem a ver que tudo é 10 Sefirot. Não quero agora entregar muito, mas temos que entender que são fases onde há uma interação entre luz e vaso. O vaso criado com esse desejo contrário da luz, a fase 1, essa luz, cria o desejo contrário que é de receber, que está representado no vaso, pois contém, ou seja, é preenchido com prazer, e a luz em si, o ponto que essa luz não só lhe dá prazer, mas também o vaso capta o que contém a luz na sua essência, que é o atributo de doação. E é a única coisa que o vaso capta da luz, não capta a essência em si do Criador, capta somente como este lhe influi. E ele influi através da luz e sente a força que é contrária à sua natureza, que é o desejo de receber, que é só um vaso, e capta que a luz tem o desejo de doar. E é por esse discernimento que a fase 2 quer ser como ele, que doa, e quer expulsar toda a luz que está dentro do vaso. O ponto que se dá conta que não pode doar, pois seu desejo de receber não tem quem doe, então fica vazio. Não sente prazer nisso. Por isso que pode fazer o cálculo na fase 3 e recebe com uma parte, porque recebe com a intenção, faz parte de ser capaz de doar, mas também com sua natureza de receber. Pode depois chegar à fase 4, que é só receber. E é daí que ocorre uma situação onde a fase 4, como a fase 1, parecia que ambas recebem, mas a diferença é que na fase 1 é interdependente. Está compenetrado com uma só unidade. Então, forma o vaso. E na fase 4 já passou pelo discernimento e sentiu a diferença, que é diferente do doador, diferente da fonte da luz. Por onde sente-se diferente, onde recebe, e isso lhe provoca uma vergonha, pois se dá conta que não pode doar aquele que lhe dá, e tem a vergonha que não é capaz de retribuir o amor sem fim que chega até ele na forma de prazer, com a luz, que é a força de doação, de amor, que preenche seu vaso. E aí vem o discernimento e se dá conta que não é como a fonte,
Então gostaria de fazer, mas não pode, pois não está na sua natureza. E vem uma sensação de vergonha. Não pode responder ao amor que o preenchia. Essa doação que o preenche. Há outro discernimento que começa a captar pelo fato da diferença, porque já é como um grau mais maduro. E já passou pelas fases anteriores. E pode ver a diferença, o que significa estar com e sem luz, sem prazer. Passou por todas essas fases, ok? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Isso, é o resumo do resumo. Então, adicionando, à medida que passa cada uma das fases, o vaso vai engrossando a parede. O que significa que vai engrossando a parede? Significa que o aviute vai sendo cada vez maior. O aviute, o desejo. Portanto, o espaço é cada vez menor. Na medida que se dá conta, na fase 1, 2, 3 e 4, sempre tem uma relação com a luz. Mas na fase 1 tem uma dependência. Na fase 4 é diferente, já não é dependente, é mais autônoma. Ou seja, há dois fenômenos. O aviute vai engrossando, vai crescendo na fase 1 a 4 e a parede é maior. E segundo, a dependência que vai tendo da fase 1 a 4 vai sendo mais autônoma, independente. E como disse o Ricardo, vai tendo mais discernimento. E quando chega a fase 4, ocorre que vai haver essa sensação da vergonha, buchar. Exatamente, vergonha. E qual é a vergonha? Não é uma vergonha como a que nós temos, não é uma vergonha material. É uma vergonha de que recebe prazer sem ter feito nada. É o prazer do amor, nada menos que receber o amor do Criador sem pedir nada em troca. E isso produz vergonha. Ao se dar conta do grande discernimento, vai fazer algo muito novo, vai expulsar a luz, vai tirar a luz e ficar vazio. E depois vai criar imediatamente, porque pensa nesse novo discernimento, como posso doar ao Criador. Então, o que faz é criar um massá, uma tela. Se vocês se derem conta no desenho, que vocês veem na tela, em que a imagem da televisão se coloca um filtro, uma tela, que serve, se recebe a luz, o vaso, o cli recebe a luz, entretanto, uma porcentagem da luz vai doar. Mas vocês vão dizer, mas o Criador não precisa de nada. Não, não precisa da luz. É um ato simbólico, um ato que o vaso tem que fazer. Então vai haver uma luz que entra e uma luz que sai. Quem pensa isso, lembrem-se que o vaso, a partir daqui, com a criação do maçã, vai se chamar vaso, criatura. Recém é criatura. E vai ter um nome, a estrutura. Vai ter 3 partes no vaso. Roche, cabeça, onde calcula de quanto a luz entra, para ter prazer, e quanta luz vai sair, de doação. E a luz na outra parte, Tor, que é a parte do corpo, que é Tabur, e depois vem o extremo. Sof. Obrigado, Ricardo. Sof. Então, quando é uma criatura, é um Partsuf. E o Partsuf tem 3 partes, que nós veremos no diagrama, onde a parte superior é conhecida como Rosh, onde faz o cálculo com respeito à relação do quanto pode receber doar a luz. Depois tem uma parte que é Tor, que vem depois do Rosh, que está separada por um assar, uma tela. Lembre-se. Ótimo.
Aqui está. Então, aqui já tem perguntas. Então, abaixo do tabor, que é a outra separação, que é a zona do Sof e o Sium. Estes nomes concordam com parte de um corpo e, no fundo, é melhor manejar os conceitos com uma palavra, porque, como um conceito, uma ciência, você vai começar a entender qual é o conceito deste termo. Usar e não materializá-lo no significado material da palavra. Então, todo o Partsuf é formado por 3 partes básicas, onde cada parte está subdividida em 10 Sefirot. Na medida que vamos avançando, vamos repetindo estes conceitos, porque há interações aqui. E isso mostra simplesmente a interação entre discernimento, mente e coração. Sensação e emoção. Que os cabalistas, de certa forma, fizeram uma linguagem para poder desenhar e explicar nos textos com respeito. Bom, é como quando a pessoa, todos nós podemos ter a mesma emoção diante de um fato. Entretanto, alguns são afetados de acordo com uma estrutura pessoal ou uma emoção, mas todos nós entendemos a emoção em si. E quando tenhamos distintas formas, há uma medida que é como padronizada na pessoa, está feita assim, ou seja, todos nós sentimos pena, alegria, mas quanto de pena e alegria depende da experiência, como a dor, que cada um tem uma escala do quanto pode sentir e quanto vai sentir o máximo e o mínimo. E assim é uma variabilidade em cada um. Mas desta forma, na linguagem, os cabalistas vão expressando o que adiante entendemos com respeito a como relaciona com a realidade. Há uma pergunta da Colômbia. Bom, vou seguir com a estrutura? Ok, vamos com a pergunta. Andrés, conforme o que você disse em 8 minutos de classe, significa que mesmo que não entenda muito, toda a Sefirot é bom que continue? Pouco a pouco o meu entendimento vai melhorar? Vai melhorando? Vale a pena continuar no grupo jovem? Obrigado. Uma pergunta. Bom, Paty, primeiro, felicidade. Os minutos que você falou, 8 minutos. 8 minutos e 30, você disse isso aí. Então, Paty, este é um processo que, a princípio, é intelectual. Há uma aproximação intelectual, de entendimento, como você disse na pergunta. Entretanto, pouco a pouco, com os anos, com o tempo, passamos para sensações. Se a pessoa não tem, me lembra muito bem isso, se a pessoa não tem sensação, como vai adquirir este conhecimento? A pessoa deve partir por um lado, e a pessoa parte pelo conhecimento, o processo do conhecimento e entendimento. Por este caminho, a maioria de nós, há outros que fazem o caminho ou de coração. E este caminho de entendimento, a estrutura da criação, custa, ou seja, complexo. Entender tudo que está aí. E os níveis de profundidade que tem. Para ser honesto, então estamos há cerca de 8 anos para entender uma estrutura. Levou muito tempo. E isso se ganha graças ao que o Ravi mencionou na classe de ontem, que é a persistência. Se a pessoa é persistente, constante, ver as classes, os conceitos vão surgindo, vai tendo noções. Conforme conceitos, eles vão sendo apropriados. Vai ser mais fácil. Então passa por certo entendimento. A segunda pergunta, se é necessário passar para o grupo jovem, mesmo que sinta certa debilidade de entendimento, então consideramos que é bom passar o grupo jovem para outro nível, para outra dinâmica. Isso significa
que vocês possam seguir estudando essa matéria, esse conteúdo. Não continue. Não importa aprender tanto de memória. Então, o que mostrou o Ricardo na classe do Rav são essenciais para complementar. Então, há muito material onde vocês colocam no Bnei Baruch. Então, em cada classe, no vídeo, a verdade é que, assim como a fase da luz direta, a pessoa passa por esta fase e o entendimento chega quando chega a fase 4. Mas antes teve que passar pelo resto das fases. E assim é nosso mundo e assim funcionamos. A verdade é que o que a pessoa vê e a experiência de hoje a sabedoria cabalística está mais aberta e há mais explicação e o mesmo tema é visto de várias formas. Então, como dizia o Andrés, há 8 anos atrás havia pouco material, tradução e há uma grande dificuldade em russo e hebraico. E não tinha acesso. E hoje é material escrito. E se vocês observarem, começam a estudar o material até entender mediante diagramas. Então, podem ver classes explicativas, onde vão ver passo a passo o que ocorre, como um sistema, uma mecânica. A pessoa aprende isso, depois vai entender por que esse sistema funciona assim, quais as implicações. Então, como um quebra-cabeça, vai se assentando e entende o processo. E vai entender coisas básicas, como estes termos, o que é um partsuf, a luz entra, age. Não vale muito saber detalhes. Isso vai seguir na medida que a pessoa começa a repetir e associa com essa estrutura. Uma e outra vez repassa a estrutura e já há um significado, digamos assim, um significado mais interno do que fala essa estrutura. Mas como toda ciência hoje, temos maior acesso, maior possibilidade de estudo, e o que a pessoa vê hoje, ou rapidamente alcançam ou conseguem o que levou muito tempo. E pode ser, e o fato, muitas pessoas entendem a estrutura, se autoexplica, há muito material do nosso professor, o Rav, que explica essa mesma estrutura. Vamos continuar falando do Partsuf. Na verdade, vamos colocar a imagem agora. Nos acompanham a Suzana e Raquel. Vamos colocar a imagem, obrigado. Aí está o Partsuf, a estrutura do Partsuf. Então, aí está a imagem, a estrutura dividida em 3, Rosh, Tor e Sof. Então, o que está aqui dentro da estrutura são 5 Sefirot. Surgem 3 luzes, na mesma luz, a luz direta, Or Yashar. Aparece a luz que entra, Or Pinimi, que se expande, e a luz que sai é o Or Roser, a luz de retorno. Onde se faz o cálculo? No roxo, na cabeça. O cálculo do quanto de luz pode o vaso suportar e quanto de prazer vai ter. Quanto vai doar. Lembre-se que Or Roser é a luz que doa. O que está acima é outro diagrama. Então, vamos pedir para a parte técnica que preparem o primeiro vídeo. No primeiro vídeo, falamos de um plano alternativo, onde o Dr. Michael Leitman fala disso. Então, deve-se educar de forma boa, não vir com pau e bater. Vocês nos ensinam que, sobretudo, os crimes devem ser cobertos com amor. Por outro lado, o Criador, que é o artista que me criou, me mostra o oposto. Por que não vem até mim na mesma direção que vocês? E me diz, por que não me diz, venha, vou dar uma luz e essa luz vai te mostrar o bem para que avance.
Como uma criança que ganha isso. O Rav diz, bom, é isso, mas a pessoa diz, é o oposto. O Rav diz, ele te explica, mas você não quer escutar o Criador. Bom, então como viram, o Rav fala de como a luz, e o estudante perguntava para o Rav sobre a luz na sua vida, a ação do Criador. E vamos pedir imediatamente que coloquem o segundo vídeo que tem relação com a luz, com a percepção. Percepção do trabalho do Criador. Como a pessoa sente a luz. Como sentir a luz como inclinação ao mal, como inclinação ao bem. E onde está a liberdade? Então, por favor, coloquem o segundo vídeo. Percepção do trabalho do Criador. Nosso trabalho para o Criador se divide em duas partes. A primeira parte é inconsciente, que neste trabalho está tudo. Todas as criaturas, inanimado, vegetal, animal, as pessoas, todos, sem exceção, todos para o desejo do Criador. Tudo que você vê, a humanidade, tudo, no final, trabalham de forma correta, 100%. A falência disso, a falha é que eles não sentem isso. E vem a realidade conforme ao que sentem, ou seja, conforme a medida que eles participam deste trabalho para o Criador. Ou seja, nós estamos num estado constante. Nada muda, o que muda é a nossa percepção. Ou seja, o que muda no trabalho para o Criador, na medida que podemos chegar a um estado que de forma consciente e compreendendo podemos realizar e descobrir a realidade verdadeira onde queremos participar de forma consciente, entendendo e tendo liberdade de escolha. Vamos passar agora imediatamente, temos pouco tempo, depois que explicamos as 4 fases e falamos da estrutura do vaso, e a primeira restrição, surge imediatamente a criação do mundo de Adam Kadmon. Surge o primeiro mundo, que é Adam Kadmon. São 5 mundos, este é o primeiro mundo. Passamos os outros 4 mundos. Não falamos ainda dos 4 mundos, vai ser posteriormente. Então, como se dão conta no diagrama, cada mundo está composto por 5 partsufim. O mundo de Kadmon está composto por Galgalta, Ab, Sag, Ma e Bota. O que está posto como número são 4, 4, é o Rishimon. As Rishimon, primeiro a luz e depois o segundo é o desejo. 4, 4 é uma unidade. 4 de luz e 4 de desejo, uma unidade completa. Se você dar em conta a estrutura que falamos, Rosh, cabeça, P, boca, tor, corpo, tabur, umbigo, ou metade do corpo, Sof, extremidade, e Sium é o fim. A luz, que já tínhamos falado antes, Oriachar, a luz direta, entra no vaso, e o vaso faz um cálculo do quanto pode receber. A luz que recebe vai ser o Orpinimi. E esta luz vai se expandir no vaso e chegar até certo nível. Este nível chama-se Tabur. Por que não pode baixar? Porque depois os desejos que estão abaixo do Tabur, ou seja, os desejos que estão no Sof, o vaso que está em Sof,
É apenas desejo receber, não está preparado para receber luz. Portanto, é rechaçado. Essa luz que vem em torno na forma de Orpinimi e produz prazer. Se rechaça a luz, sai a luz e se converte imediatamente em outro Partsuf. Ab, que é 4,3. Ou seja, tem outra Reshimon. 4 com 3. 4 de luz, 3 de desejo. E passa o mesmo processo. Entra a luz, Oriachar, entra a luz na forma de Orpinimi e chega a outro nível que é Tabor. Não pode baixar, por isso que está vazio aqui embaixo de Sof. Depois, a mesma coisa. Se retira a luz de Orpinimi e se cria o terceiro Partsuf. Então, o terceiro Partsuf é Sag, 3,2. E o mesmo processo, o Oriachar, uma luz que entra, uma luz de retorno. A que está aqui, e depois entra a luz Orpinimi, que chega até certo nível, que é o Tabor. Então, por favor, já disseram na classe anterior, não é que o Partsuf desaparece e vem outro. Os Partsuf estão um sobre o outro. Não que desapareçam os anteriores. Ok. Alguma coisa, Ricardo? Então, o que ocorre aqui no Partsuf Sag? Vamos repassar. Então, repasso até aqui. Agora vem a luz, como tínhamos visto, estamos em Sag. 3,2. Mas Sag se caracteriza porque representa a terceira fase, que é de doação. Portanto, a luz caracterizada aqui é Binah, de Hassadim. Ao retirar-se a luz, como está aqui, surge 2,2. Isso, de 3,2, 2,2. Retira-se a luz. Isso. Vai diminuindo o numerador. Então, no fundo, tem 2 de desejo, e 2 de luz e 2 de desejo. Como na primeira, tem uma unidade. Então, o que ocorre aqui? O surpreendente é como luz de Hassadim. Tem a característica de doação, a capacidade de passar o Tabor. Lembre-se, esse é o limite. Isso. É o limite que não podia passar, porque o desejo era muito duro. Então, baixa a luz, abaixo do Tabor, era desejo só com a intenção de receber. Não podia trabalhar com ele, não podia aceitar a luz. Não era um vaso de doação. Com este processo, pode baixar debaixo do Tabor. Isso, exatamente. Mas ao baixar, imediatamente se cria um Partsuf, um subpartsuf. De Sag a um subpartsuf. Isso, o Nekudot Sag. Chama-se Nekudot pelas luzes. O que falamos recente, o mundo das luzes. Porque é capaz de baixar a luz do Tabor ao Sium. E as letras que estão ao lado, essas letras aqui, esse K, H, B, H, G, T, N, H, Y, M são 10 Sefirot. Porque cada Partsuf está composto por 10 Sefirot. Lembre-se, Keter, Romah, Binah, Hesed, Gevrat, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod e Malhut. E esta luz chega, cria um Partsuf. Mas este Partsuf não fica aí, simplesmente, mas quer se expandir e corrigir a Absag, Galgalta, ou seja, abaixo do Tabor de Galgalta, isso, ao subpartsuf Nekudot Sag, que vai no desenho até o Sof, isso, para a direita, onde está os desejos que não podiam ser corrigidos. Mas tem 2, lembrem-se. O que significa que tem 2 de desejo e 2 de luz? Por que reiteramos tanto isso? Porque se lembrarem,
há um número abaixo que é 4,3. Cabe, ou seja, 4 de luz e 3 de desejo. Ou seja, os vasos de recepção são mais fortes que o vaso de doação, que é 2,2. Portanto, para ser rechaçada a luz de Binah aqui, é Nekudot Sag que vai ser rechaçada. É uma força, um choque, uma tensão. E essa tensão significa que vai sair a luz de Hassadim, neste mundo, Nekudot Sag, vai ser retirado, vai retroceder. Portanto, aonde retrocede? Retrocede em Malhut. Aqui, Netzahod e Yesod, Malhut, uma parte de Tiferet. Precisamente, nessa sefirot que eu mencionei, estão compostas pelos vasos de recepção. E se cria aqui o segundo Tzimtzum. O Tzimtzum Bet, cria-se uma nova estrutura, um novo limite, que vai se chamar Parsá. Entre o Tabor e o Parsá, podem ver o diagrama, entre o Tabor e o Parsá se corrige esse espaço, porque este espaço está composto pelos vasos de doação. E do Parsá até o Sium são vasos de recepção, até aqui embaixo. Então aqui deve-se saber algo. Vamos ver aqui. Deve-se saber que os vasos que ficam entre o Tabor e o Parsá, há dois tipos de vasos. Tabor e Parsá. Pode-se chegar aí. Isso. Eu não consigo fazer isso. Então, entre o Tabor e Parsá, fica Keter, Chokhmah, Binah, Hesed, Gevurah e parte de Tiferet. Isso foi o que viram na última classe. Ok? Antes de continuar, para ver a classe no mundo de Nekudim. Perguntas? Ivana de Costa Rica. No final, quem regula o quanto de luz se recebe o vaso? Por meio do desejo? A pergunta é quem regula que parte do Partsuf? O roxo, a cabeça. Agora, o desejo propriamente dito do vaso é que vai dizer a força que tem o vaso, do quanto de luz entra e o quanto de luz doa. Então, a força está no desejo do vaso. Não há luz sem Kli. A luz está em repouso, é constante. E o que muda é o discernimento no vaso. O vaso é que permite que entre a luz, e ao entrar a luz, sente a luz. A luz sempre está. Então, na medida que aumenta a carência e começa a trabalhar com a luz, começa a fazer, de certa forma, algo para atrair e aumentar seu vaso, sua carência, seu desejo, para que possa receber mais luz ainda. E a espessura do aviúto, do desejo, há muitas coisas que faz o vaso, porque evita que a luz entre, por isso que há o massar. Por isso, há o desenvolvimento do roxo. Então, como no nosso mundo, a pessoa começa a entender a si mesma. Como quando a criança passa para ser adulto, até a fase adulta, passa pela adolescência, onde entende porque tem experiência, sabe o que fazer, se conhece, sabe aonde chegar. Então, quando era criança era tudo impotência, depois quando cresce, já entende como pode manejar-se com respeito ao que o rodeia. É isso. Vamos lá. Perguntas? Não, por enquanto não. Vamos lá. Então, ok?
Vamos seguir então. Então, deve-se fazer um comentário aqui, Dekudotsaga. Essa é a primeira vez que entra-se em contato o Criador e a criatura. Então, a luz desce até o ciúme. Isso é muito importante. Outra coisa é que há uma parte do Sof que vai se corrigindo. Outra coisa que temos que entender é que aqui há uma relação direta entre Binah e Malhut. Ao criar Nekudot-Sag, há uma conexão entre Binah e Malhut. Ou seja, vai tentar, aqui começa o processo de correção. Mais do que a parte de Galgalta ou Absag, em Nekudot-Sag há o processo de correção do vaso. Começa esse processo. Devido a que o Nekudot-Sag passou a luz de Binah, passou o Parsá e criou a estrutura, e vem o Tzimtzum-Bet, e se cria o Parsá, há duas Reshimot que restam. Reshimot são reminiscências. Vocês veem o número 2 com 1, 3 com 2, vão sendo criados duas marcas, duas impressões, duas reminiscências, duas Reshimot. Uma é 2, 1. Por que duas Reshimot? Porque uma Reshimot tem relação com os vasos de doação, que é a 2, 1, que vamos ver agora. E outra Reshimot, que é 4, 3, corresponde aos vasos que têm a intenção de receber para doar. Lembre-se, aqui há dois tipos de vasos, os vasos de doação e os vasos de receber para doar. Então há duas Reshimot. Então é criado imediatamente um novo Partsuf, o mundo de Nekudim, que é o que mostra aqui. O primeiro Reshimot é 2, 1. Reshimot, este mundo Nekudim, está composto pela seguinte estrutura. Galgalta Veinaim tem 5 Sfirot. Galgalta Veinaim, que é Keter Ramah, e a parte superior de Binah e o Ahap. Então, os atos de Binah, Zeramp e Malhut. Galgalta Veinaim e Ahap. Então, é isso que compõe cada uma das Sfirot. Há uma parte, no fundo, o que dizemos, há uma parte que recebe, uma parte que doa, Galgalta Veinaim, e uma parte que só quer receber, que é o Ahap. Essas duas estruturas, Galgalta Veinaim e Ahap, vão compor em cada um das 5 Sfirot que compõem o mundo Nekudim. Certo? Luiz Pinheiro do Brasil. No mundo de Nekudim, em Nekudot-Sag, como a luz consegue sobrepassar o tabur? Ok. Primeiro temos que esclarecer. Primeiro Nekudot-Sag, depois vem Nekudim. Então, Nekudot-Sag, como consegue passar? Passa graças à força que tem em Binah, ao desejo que a luz de Hassadim tem de doar. Sim, depois da purificação do Massar, de 3,2 passa 2,2. E essa relação de igualdade entre luz e vaso se forma o grau como a terceira fase da luz direta, que é o grau de Binah, onde nessa porção há uma proporção igualitária entre luz e desejo, onde tem a mesma característica da terceira fase, que é a saída da luz, a expulsão da luz, mas sob a característica do atributo de Binah. Por isso que essa luz deseja, ou este atributo em si,
deseja corrigir os desejos que estão abaixo do tabor, que não podiam ser usados com a intenção de doar. Porque, por sua vez, esses desejos, ao não serem usados, então Malhut tem a intenção, só o fato de bloquear-se já é um ato de Hassadim, já é um ato de misericórdia, e atrai a luz de Ramá para que entre. E é assim que a luz pode penetrar no tabor até o ciúme. Bom, vou reforçar. Muito bom. Luiz, o que ocorre, como disse o Ricardo, a qualidade de luz que está no estado. Então não há massar? Essa é a pergunta. Há massar. Obviamente há massar. E há massar porque senão não poderia doar. Até aqui sempre há massar. Até aqui. E o que vamos falar? Massar não significa que não possa doar. A graça do massar é que pode doar. Então o massar desce. Mas por que desce? Porque tem a qualidade de Biná. E a luz que está aqui em Biná é Hassadim, que é a doação. Então, o que ocorreu então em Galgal Teiab? Porque não podia baixar a luz. Por que aqui? Porque não tinha essa qualidade de Biná, não tinha qualidade de doação. Era somente desejo de receber e ter prazer. Por isso que chegava até o tabor. E aqui, neste nível, em Sag, pode descer. Então, quando chega a 2,2, não em Sag propriamente dito. Então, as Rishimot. Sim, mas é um Rishimot que permite a autocorreção. E permite ter o discernimento e pode usar a luz a seu favor. Não sei se ficou claro, Luiz. Então, 2,2 não há massar. Lógico que há. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos ver outro diagrama. Então, aqui ocorre o seguinte. Vamos mostrar aqui. Então, aqui há o mundo do Nekudim 2,1. Vamos mostrar aqui. Aqui. Aqui, então, se dá conta que a Galgalta, Absak, Nekudotsak e depois Nekudim. Aqui Nekudim há 2,1. Então, as 5 Sefirot são formadas por Galgalta e Enaim, os vasos de doação e o Ahab, vasos de recepção. E é isso que tínhamos falado. E o Ahab, Galgalta e Enaim, é Keter Romá e a parte superior de Biná. E Ahab está composto por parte de Biná, parte que só recebe de recepção, Zeramp e Malhut. A estrutura, então, é isso que eu queria passar, a estrutura do Partsuf Nekudim é que tem Keter, primeira parte, a segunda parte é Romá e Biná, chama-se Abba Veima, também chamado Ave, e o terceiro é Zeramp e Malhut, que chamam também de Zon. Certo? Então vocês devem entender que tanto Keter, Rohumá e Biná, Abba Veima, e Zeramp e Malhut, e Zon, ou seja, Keter, Abba Veima e Zon, tem Galgalta Veinaim e tem vasos do Ahab, ou seja, cada um tem o vaso de doação e o vaso de recepção. Ou seja, estão combinados os vasos aqui.
Entretanto, quando chega a luz, como está composta por essa estrutura que mencionamos recém, vai chegar a luz, e a luz 2,1 vai chegar a roxo, mas não a qualquer parte de roxo, mas sim Galgalta Veinaim. Que isso? Chega a luz a uma parte de Galgalta Veinaim do roxo, não a todo roxo. E por que não chega a todo roxo? Porque essa luz vai chegar somente às partes das Sefirot compostas por Galgalta Veinaim. Ou seja, a luz vai baixar somente as partes que podem receber a luz. E quais são as partes? Da estrutura das Sefirot de Galgalta Veinaim. E não a parte do Ahab, não o vaso do Ahab, que compõe a estrutura de Nikudim. Ou seja, o que queríamos dizer é que a luz não chega em toda a estrutura. Baixa ao Tabur, até o Parsá, mas não se distribui completamente a luz como antes. Só foi distribuído em partes que podem receber a luz, que tem o vaso de doação, que corresponde a Galgalta Veinaim. Lembrem-se, quando falamos de Galgalta Veinaim, falamos de Keter, Hormah, Binah, Hesed, Gevurah e Tiferet, de cada uma das estruturas. Até aqui, se derem conta, é muito parecido Nekudim e Nekulot Sag. Então só está mais restrito. A graça de Nekudim, a graça desse Partsuf de Nekudim, é que estão combinados os vasos de doação com os vasos de recepção. Há uma conexão, em algumas palavras, entre Binah, doação, e Malhut, que é recepção. E essa é a graça de Nekudim. Ou face pequena, rosto pequeno. Pergunta? Podemos dizer que Massar se debilita mais e vai cedendo? Luiz, isso vai ocorrer precisamente isso que você diz, essa afirmação, que não aqui, não em Nekudim, mas sim no que explicaremos agora, na fase que vem, próximo, que é a face grande, rosto grande. Como se diz em hebraico? Não é Nekudim, mas sim Gadlut. Em Gadlut, grandeza, vai ocorrer o que você disse, que vai se debilitar na tela. E vai vir o rompimento. Então, o que você mencionou vai ocorrer. E devido a isso, vai ocorrer a quebra da tela. Mais adiante. Ok? Então, até aqui, Nekudim, não há quebra. Bom, então vamos ver como está estruturado o vaso. Lembre-se no diagrama, como tínhamos dito, a Galgalta Veinaim e a Ahab. Como tínhamos dito, Keter, aqui em cima, e Keter está composta por certas Sefirot, que tínhamos mencionado, que compõem Galgalta Veinaim. E abaixo o Ahab. Galgalta Veinaim são os vasos de doação e Ahab os vasos de recepção, certo? Que são outras Sefirot. A metade de Tiferet para baixo, até Malhut. Depois vem Keter, a estrutura. Depois vem Abba Veima e depois a estrutura de Zon. Lembre-se. Vejam. Keter e Abba Veima. Keter começa no Tabur e Abba Veima no meio chega até o Parsá. Vejam, Zon, última estrutura. Galgalta Veinaim fica só abaixo acima do Parsá e abaixo. O Ahab do Zon está abaixo, entre o Parsá e o Sium. E é interessante isso,
os vasos superiores de Zon se relacionam com os vasos inferiores de Abba Veima. Ou seja, estão no mesmo nível, Galgalta, Veinaim e Ahap. E vai ficar claro. Então, por que está com X do Ahap? Porque não recebe luz. O que tínhamos dito. Só Galgalta, Veinaim recebe. E aqui, como se corrige na medida que a pessoa recebe a luz? Bom, perdão, diz o Ricardo, são partes sufim, certo? Um dentro do outro, isso. Então, o Galgalta Veinaim superior e o Ahap inferior. Então, por favor, mostrem o desenho. Então, a parte superior, vocês veem, diz Galgalta Veinaim, e abaixo há uma cruz onde diz Ahap. Mas ao lado, há outro Galgalta Veinaim, que é o parte sufim inferior, que também tem abaixo seu Ahap, mais obscuro, com uma cruz. Então, significa que a porção de Galgalta Veinaim, do parte sufim inferior, se corresponde com o Ahap do superior. E assim sucessivamente, formando uma escada. Um está concatenado, de certa forma unido. A parte superior do inferior se comunica com a parte inferior do superior. Então, vai ocorrendo e transpassando um ao outro a luz, que é a maneira de se corrigir, sim. Então, não sei se fica bem claro. Então, é como o quadriculado. Então, há um partsuf central que tem duas partes, Galgalta Veinaim e Ahap. Então, no segundo, também há um mais grosso, e à medida que baixa, é mais amplo, e o outro mais altura. Então, aqui fica mais claro, há uma escada. Então, o superior do partsuf se conecta com o Ahap, o inferior do partsuf superior. Portanto, porque é assim que há a correção dos partsufim da escada. Isso. Então, essa é a escada dos 125 degraus. Então, como são corrigidos, se corrige com a parte superior, Galgalta Veinaim, que se corresponde com o Ahap. Isso corrige o Ahap do superior e sobe ao Galgalta Veinaim, desse partsuf. E corrige o Ahap do outro superior, e assim a sua vez. É assim que se corrige. Bom, não sei se ficou claro. Então, este é Nikudim, certo? Isso. Outra pergunta que ficou aí? Acho que ficou clara a pergunta do Luiz. Vamos lá, estou procurando outra imagem aqui, amigos. Então, se vocês se derem conta, há duas Reshimon, 2.1 e 4.3. O 2.1, insistimos, corresponde ao Reshimon dos vasos de doação. Por que duas Reshimon? Porque há um vaso de doação e um vaso de recepção, com a intenção de receber para doar. Não há recepção, receber para doar, tem a intenção. Então, a 2.1 eram vasos de doação. Então, corresponde ao partsuf Nekudim. E o 4.3 é outra Reshimon, que é Gadlut Nekudim. Então, continua Nekudim, mas é outro rosto. Então, a face maior de Nekudim, o rosto grande. Então, por que é rosto grande? Zerampim, porque tem maior desejo. Então, neste diagrama mostra, vai ocorrer o processo que a luz, como é 4.3, é maior luz e maior desejo, maior luz porque é 4 e o desejo é 3. Então a força é maior. E vai descer a Galgalta Veinaim. Aqui, Gadlut pede ajuda
pede ajuda ao Massar de Sag e Ab. Portanto, vem a flecha para cima, pede ajuda. Com essa força, então vai baixar. Mas vai baixar em tudo, não só em Galgalta Veinaim, mas sim baixar em Galgalta Veinaim e Arrap, e vai ocorrer um fenômeno aqui, se vocês terem em conta, a luz baixa em Keter, na estrutura de Keter, de Nekodim. Lembre-se, Nekodim tem três estruturas, Keter, Abba, Veim e Zon. Então esta luz baixa, passa Keter, passa Abba, Veima e chega a Zon. Mas, quando chega Keter, Abba, Veim e Zon, a luz chega a Galgalta e ao Arrap de cada uma das estruturas. E quando chega a Zon, a luz baixa, passa o Parsá. E isso vai ter uma consequência, porque começa a debilitar os vasos. E vocês vão dizer, bom, antes que os amigos perguntem, por que se debilita os vasos? Porque se debilita precisamente o que perguntava o Luiz. Se debilita a tela, o massá. Por que se debilita a tela, o massá? Porque o desejo, onde estão os desejos de Parsá, até o filme só tem o desejo de receber. Não tem desejo de doar. Lembre-se que o Parsá, a tela, é só para doar, de correção. Aqui não há desejo de correção. Ao baixar a luz, corrompem-se os vasos de Zon, de Abba Veima, e de Zon, da estrutura de Nekodim. E é aqui onde se rompe o vaso. O que significa romper vaso? Significa que vão se misturar os vasos. O que vimos, vão se misturar os vasos de doação e os vasos de recepção. Ou seja, a quebra do vaso provoca a perda da intenção do massá, que é a perda da intenção de doação por doar, de receber para doar. Rompe-se a intenção e surge uma nova atitude, que é o desejo de receber. Receber para receber. Portanto, aqui a atitude da criatura de Malhut é uma atitude de abuso frente ao Criador. Não somente desfrutar, mas sim que sirva, receber para si. E se desperta pela primeira vez em Malhut o desejo de receber para si. Essas são as consequências. Mas o mais importante é que o rompimento parece negativo, a quebra, mas vai permitir que se juntem e se conectem Binah e Malhut. Se antes Nekudot Sak e no mundo de Nekodim trabalhavam juntos, aqui começam a se misturar. Então, ao misturar-se, os desejos, os vasos, com a de recepção, vai haver uma correção maior. Isso que falamos vai permitir uma grande coisa. Vão criar os mundos. Os 4 mundos seguintes, porque dissemos isso antes, falamos de Adam Kadmon, faltam mais 4 mundos, até o nosso. Até chegar ao nosso, nos 4 mundos. Até aqui,
Só Adam Kadmon. Creio que vamos mostrar em que parte estamos. Tem como mostrar, Andrés? Bom, vou buscar aqui. Estamos com um probleminha técnico aqui. Aqui está, ótimo. Então vamos lá, Ricardo. Podem mostrar a imagem? Então, se derem conta, essa é outra forma. Ótimo. Aqui fica mais claro. Este outro desenho que estamos falando. Se vocês se derem conta, no lado direito temos Nekudot Sag, depois Nekudim, que é Keter Abavei Mizon, Nekudim em Katnut, acima 2, 1. Então continuamos em Sag. Lembre-se, Nekudot, o Partsuf Nekudot Sag, Nekudim, estamos sempre em Sag. Partsuf Sag. Não vamos confundir. Então aqui tem 2, 1, a primeira Reshimon, e depois o Shimon 4, 3. E é aí que a luz baixa, em Zon, baixa do Parsá para o Sium, e os vasos se quebram. Depois, aqui está, surge, e isso nós vamos adiantar um pouquinho, isso que vai surgir na próxima classe. Isso, o mundo de Atzilut. E depois, isso, Atzilut, Periá, Yetzirá e Asiá, é o nosso mundo. E o segundo mundo, se vocês derem conta, o mundo de Atzilut vai se dar entre Tabur e Parsá. E estes mundos é onde estão combinadas, graças à quebra dos vasos e à combinação dos vasos, é que podemos ter os mundos. O primeiro mundo será de Atzilut, entre o Tabur e o Parsá. Quer dizer algo? Há uma pergunta. Luiz Lopes Equador, podemos dizer também que os vasos continuam aumentando? Algo assim? Não entendi a pergunta. O que significa aumentar o vaso? Se refere a aumentar o desejo? Não sei se você fala, Luiz Lopes, das quantidades do vaso ou do desejo. O que aumenta é o desejo. O desejo de Malhut. E por que o desejo de Malhut? Porque quer ser corrigido. Malhut o que faz? Ativa. E nós tivemos uma conversa com o Ricardo, uma discussão, talvez. Ou seja, qual o papel de Malhut aqui? Que parece passivo. Então, falamos da criatura, entre o Parsá e Zum, os desejos receber. E que não tem intenção de doar, só quer receber para receber. Então, havia uma reflexão mútua. Então, Malhut tem um grande papel, porque o papel é que ativa Binah, obriga Binah a baixar, e nesse sentido, aumenta o desejo de Malhut. Então, os vasos de recepção aumentam o desejo, que é Malhut. E ele exige a Binah que baixe. Por isso que o vaso se quebra. Certo? Por outro lado, então a criação se divide ainda mais para permitir uma melhor correção no sentido que divide o nível, ao aumentar o número com as divisões, faz com que seja mais fácil a correção porque é menor para cada centelha individual. Não sei se entendem como dividir um trabalho.
onde o esforço, que era grande antes, hoje já são pequenas porções em que se seguem dividindo, entendendo que toda a criação é uma única alma criada. E quando parecia que o indivíduo vai aumentando, pelo fato que se divide, para permitir que se corrija mais fácil, porque aumenta o desejo de receber e não lhe permite, como nessa velocidade, corrigindo. Então, ao dividir-se mais, facilita a correção. Ou seja, a correção, não sei se é lenta, mas a correção vai truncada, forçada com relação a que ia separando os vasos de doação com a de recepção. Então, só ficava o papel de binar corrigir. Então, como este vaso nós vamos corrigir e este vaso não. Então, fica complexo isso. Ao combinar, ou seja, ao combinar os vasos de doação com recepção, significa que vai ficar, é mais fácil a correção. Então, qual resultado vai ter a quebra? O resultado é que vamos ter 4 tipos de vasos. Vamos ter vaso Galgalta Veinai puro, desejo de doação puro, só desejo de doar. Vai haver outro tipo de vaso, de Arrap puro, o que significa vaso somente, desejo egoísta, só receber. Receber para receber, e não receber para doar. Exatamente. O terceiro vaso vão ser Galgalta Veinaim misturado com Arrap. Ou seja, os desejos de doação misturados com desejos de recepção. E o quarto tipo de vaso é o Arrap misturado com Galgalta Veinaim. Ou seja, desejo de receber misturado com desejo de doar. Que houve? Isso. É difícil de entender mesmo o texto, porque tinha que ter um marcador para mostrar. Ah, outra pergunta. Sim, temos que explicar. Então, o que ocorre é que até aqui, antes podíamos marcar e fazer figuras, mas agora, por problemas problemas técnicos, não conseguimos. Então, só mostramos. Uma pergunta. Tudo isso é necessário para que a criatura perceba a si mesma e possa escolher por vontade própria? Sim, sim, é isso. Lembre-se, há alguns comentários a serem feitos. Lembrem-se, toda essa história, toda essa narrativa que estamos fazendo, toda essa classe, é do ponto de vista da criatura. Porque não sabemos nada da sua essência. Então, não fazemos da perspectiva do Criador, mas sim da perspectiva da criatura. Então, e podemos fazer porque é isso que nos revelaram os grandes cabalistas. Isso é uma coisa. Segundo, qual é a continuação da pergunta? Isso, para a criatura perceba a si mesmo. Lembre-se, quando houve a primeira restrição, o Tzimtzum Aleph, já houve a sensação de dependência, de distância em relação ao Criador. O que faz a criatura é corrigir a si mesma, usando a luz que lhe doa o Criador. Então, a criatura se dá conta que tudo que faz deve misturar os vasos egoístas com vasos de amor do Criador. Dessa forma, é mais rápido. A partir dessa mistura de vasos é que surgem os mundos. E o primeiro mundo, e vão se dar conta, vamos adiantar outro dado, os mundos, um vai estar dentro do outro. A mesma coisa que ocorria nos Partsufim,
que um Partsuf está dentro do outro, aqui ocorre a mesma coisa, que os mundos vão estar um dentro do outro. Como, não sei se vocês viram uma figura das bonequinhas russas, são umas bonequinhas russas, uma dentro da outra, como um quebra-cabeça interno, a mesma coisa. Um mundo contido dentro do outro. Então, vamos continuar com os vasos. Respondi ou não? Sim, sim. Mais pergunta? Ótimo. Recomendo acelerar o processo. Então, cumprir as mitzvot acelera o processo? Deve-se seguir o método. O método qual é? Para acelerar o processo, ter um grupo. Se não pode ter um grupo físico, ter um grupo virtual. Isso é necessário. Trabalhar sozinho é complexo. É possível, mas é muito mais complexo e lento. Quando você tem um grupo físico ou virtual, é mais fácil. Para acelerar o processo e para atrair a luz de correção, ver as classes do Rav constantemente. O que já repetimos diariamente, ver as classes do Rav, conectar-se diariamente. Mas isso posteriormente, né, amigos? Com isso, você vai poder obter conhecimento, não apenas conhecimento, mas também obter as luzes de todos os grupos, conectando-se aos grupos. Se não pode ver na mesma hora, por dificuldade, ver nas 24 horas. Terceira coisa é fazer disseminação. Então aí estão as amigas. Saudação, amigas. Ó, estão as amigas. Nos mostram na tela os amigos. Os amigos. Saudamos todos os amigos. A Marta. Uma grande saudação, amigos. Respondi ou não? Quer dizer mais alguma coisa? Não. Vocês verão no grupo jovem. Isso é coisa mais adiante. Onde se desenvolve tudo isso em relação à correção. O amo próximo como a ti mesmo encerra toda a correção a ser feita. Mas aí vocês entenderão melhor o processo. O que os cabalistas aconselham, no que está escrito nos livros sagrados, e como chegar a isso, atraindo a luz que reforma. O Andrés falava um pouco do método da estrutura, que me permite chegar a isso como uma escada, ascendendo até os mundos superiores, o mundo espiritual. Então, a pergunta correta no sentido em que a pessoa pode acelerar o processo. Sim, pode acelerar o processo e que seja menos doloroso. Sim, pelo caminho não pelo caminho do sofrimento, mas sim da luz. Não por trás, mas pela frente. Muito boa pergunta. Então, o que fazemos? Vamos fazer disseminação? Isso, nós aceleramos o processo. A amiga entende que o processo lhe convém acelerar para a subida e tudo, porque de fato este é o processo, sim, para a tua vida, daqueles que tu ama, para o teu país, humanidade, etc. A quebra do vaso se deve a que o vaso de doação se mistura com o vaso de recepção? Então a consequência da quebra, que o desejo de receber para si, aumenta. Esse é correto? Então, quer dizer algo? Não? Ok. Então lá. Não, pode responder. Pode responder, Ricardo. Bom, vou fazer um discernimento aqui. Não vou responder tudo. Se não houvesse a mistura, o vaso que tem só desejo de receber não teria como se corrigir. Os vasos de recepção. Porque não se deseja o que não se tem. Porque não tem como conseguir, se no seu interior não há algo que o faça querer doar, para ter equivalência de forma. E isso se vê na nossa vida diária. Nós não podemos desejar algo que não conhecemos. Um sabor que nunca provamos, só podemos, na nossa memória, lembrar e desejar o desejo que conhecemos. Então, de certa forma, essa mistura permite que aqueles que são só desejo de receber possa ter a oportunidade de se corrigir. Porque, de certa forma, tem um pequeno fragmento de uma centelha de doação
que se essa centelha lhe permite corrigir todo o seu vaso de recepção, porque se não existisse essa conexão com essa parte, não teria como chegar, porque estaria fora da sua natureza, fora do seu alcance. Não seria parte de si, não poderia conhecer, revelar. É uma explicação. Há outras. Então, a quebra do vaso se deveu ao seguinte. A pergunta era por quê? Ah, por quê? Sim, sim. Não, a quebra do vaso se deve a quê? Então, é por isso. Então, o tema está aí. Então, a consequência, a quebra do vaso, se deve ao seguinte, que o Restimão é 4,3. Se deve a que o Restimão é muito forte. Ou seja, se deve primeiro, e também aqui Malhut, o que comentamos antes, pedir a correção abaixo, entre o Parsá e o Sium. Então, se deve a isso. Não a mistura, porque eles estão misturados, estavam separados. Isso. Estavam juntos, trabalhando juntos os vasos, não estavam misturados. A isso se deve, e a consequência da quebra é que se debilita e desaparece o massar. Se antes o massar estava em todo o processo, que dizia o Luiz, aqui, Luiz do Brasil, na pergunta que ele fazia no início, aqui desaparece a tela. Sim, a tela. E o que vai ocorrer é que vai receber a luz, a consequência vai receber a luz somente para o desejo de receber, para receber. E vai tomar o Criador como servo. Ele quer que me sirva. Ah, então o que ocorre? Eu quero que doe. Não quero doar. Então o vaso não quer doar. E essa é uma grande consequência. Mas é positivo, porque graças a isso, as centelhas de doação e recepção vão se misturar. E essa mistura significa correção, no fundo. Vamos dizer diretamente, o vaso, tu tem nesse instante um ponto de luz. E esse ponto de luz é de doação. E esse está no teu coração, que é a busca espiritual. E isso vai corrigir os outros desejos, que são desejos de recepção. Entende? Então você tem uma centelha de amor. Sim, todos têm a centelha. E todas as almas têm distintas características. Sim, estamos adiantando, é isso. Bom, vou falar das conexões que estão na aula do Centro de Educação do México, Davi, Guadalajara, Pati, do Chile está Roberto, da Colômbia, Herman, Patrícia de Cali, Marta, dos Estados Unidos, Madalena, na Califórnia, Argentina, Graciela. E as conexões no Zoom, Guadalajara, México, Tulancingo, Roya do México, Luiz, também do México, Gabriel do México, Gabi do México, Liz do México, Anaí de Toluca, Marta do México, Luiz Pinheiro do Brasil, Orlém do Brasil, Luiz Lopes do Equador. Sim, nos saúda o Luiz Lopes. Alberto do Equador. Olá, Luiz. Amigos do Canadá. Amigos da Colômbia. Gonçalo da Colômbia. Amigos do Peru. Amigos de Costa Rica. Tony. Não diz o país. Aí estão. Então, aproveitando, antes de despedir, uma grande saudação ao grande amigo de Guadalajara, o grupo de Guadalajara, Tulancingo, que é um enorme grupo, e também Toluca. E aos amigos que disseram ontem, Ravi, o grupo do Brasil. Os amigos do Brasil, de São Paulo, muita força. E os amigos da Argentina também. Isso. Estão muito bem. Estou muito feliz. Estamos felizes por todos vocês que despertam pouco a pouco essas centelhas de doação, as luzes das nossas almas. Saudação aos moderadores, Montserrat, Ângeles, do México e do Centro de Educação. Uma saudação à parte técnica, Suzana e Raquel.
Hum. Muito obrigado. Lembrem-se, terça-feira é perguntas e respostas e esperamos no próximo domingo na oitava lição. Muito obrigado. Tchau, tchau, amigos. Um abraço. Tchau, tchau.